Graça e paz, irmãos, amém? Deus é bom e Deus quer abençoar muito a sua vida. Você pode dizer assim, eu recebo, pastor? Então recebe mesmo. Irmãos, hoje eu tenho um texto aqui em apreço, um texto muito tremendo, muito forte. Mas eu não poderia ler esse texto simplesmente pela metade. Então eu quero que vocês se assentem, nós vamos ver esse texto tranquilamente. Eu quero que você acompanhe, tá? Você pode se assentar, porque nós vamos ler, e eu quero que você tenha toda a tranquilidade, porque nós vamos ler um dos maiores textos neotestamentários. Fala a respeito de um grande rei que foi usado por Deus para um propósito de Deus, não que fizesse perfeitamente a vontade de Deus, não que ele tivesse numa visão em que Deus tivesse para levar o seu povo, mas ele serviu para fazer com que se cumprisse os propósitos de Deus. Nós vamos ler em Daniel capítulo 4. Hoje é noite de Santa Ceia, noite muito feliz. Eu quero que você se sinta muito bem, nossos visitantes, amigos, se sintam bem. Nós vamos ler esse capítulo e eu quero que você possa ficar ligado no que nós vamos ler. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há os espíritos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. E debaixo dela os animais do campo achavam sombra. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os seus ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores,
e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não souberam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Enquanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com a cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, ó rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva do campo, os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Enquanto ao que o foi dito, deixassem o tronco com as raízes e a árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre ti, Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passar sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o teu Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei. Glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino
é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os meus caminhos, juízo e poder, humilhar aos que andam na soberba. Amém. É um texto tremendo, nos narra, dentro da história humana, um reino de alguém que dominou. No império passado, as nações ficaram subjugadas ao seu poder, ao seu governo. Nabucodonosor foi reconhecido o mais poderoso homem do império da Babilônia. Nabucodonosor II. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. E com um grande comandante militar e com a sua capacidade e estratégia de guerra e de domínio, ele então pôde engrandecer o seu reino, expandir o seu reino. Se tornou aquele que refez a história da Babilônia, mas o seu nome, o seu império, cresceu de uma forma poderosa, se tornou conhecido, um dos maiores imperadores em que a Bíblia revela, a história revela. O significado do seu nome, Nabucodonosor, significa Nebo, proteja as fronteiras, ou Nebo, proteja a minha coroa. E agora, Nabucodonosor, ele toma posse de um império que se tornaria a maior grandeza do passado. Fortaleza em toda instância em que ele dominou, e durante 43 anos o seu nome foi exaltado. Povos, línguas, muitas nações ficaram subjugadas, e até mesmo a nação de Judá, até mesmo a nação de Deus. E Deus usou Nabucodonosor para que tivesse assim, de uma forma pedagógica, de uma forma em que pudesse educar o povo de Deus que havia se perdido na fé, na direção e até mesmo no temor a Deus. E o seu pai foi fundador da dinastia caldaica. Mas Nabucodonosor faz muito mais. Ele transforma o seu império na maior força militar. Ele era um homem que tinha poder, glória, e recuperou toda a cidade da Babilônia, todo o império cresceu. E eu quero falar um pouco aqui de Nabucodonosor para você entender esse texto em apreço. Nabucodonosor não foi apenas um grande estrategista militar, mas também foi um importante construtor. Enquanto esteve governando o império da Babilônia, ele exaltou as cidades, recuperou toda a linha de proteção militar, chamada as muralhas da Babilônia, e isso foi confirmado. As expedições arqueológicas já provaram que o rei Nabucodonosor transformou a Babilônia em uma cidade muito imponente. As suas fortificações, a sua grandeza, o seu domínio, a sua glória se exaltou por toda a Mesopotâmia. Ele fortificou as defesas militares da cidade. Também embelezou toda a Babilônia. Construiu novos canais que mantinha toda a forma
de arqueduto, de água, de manter o povo tranquilo dentro da cidade, para irrigar a cidade, para descedentar todos os moradores, e ele se tornou um homem glorioso. Seu palácio era visto como uma coisa esplendorosa. E ainda se falar da construção dos jardins suspensos da Babilônia. E hoje é reconhecido como a 7ª maravilha do mundo, em que ele trouxe toda a forma do que havia nos montes, nas montanhas, para a sua cidade, que eram jardins suspensos. Mantinha toda espécie de árvores, mantinha toda a forma em que, naquele tempo, era bem avançado no ecossistema. Ele era poderoso, dominador. Não quero jamais tirar os méritos humanos, político, militar desse rei. Mas existe uma coisa que incomoda o coração de Deus. Existe uma coisa que incomoda a mente do Altíssimo. É quando o ser humano começa a se ensoberbecer, se tornar muito grandioso, se tornar aquele que se sente maior do que tudo. E esse foi o mesmo erro de Lúcifer, que se tornou Satanás. Quando essa vaidade, esse orgulho entrou na alma de Lúcifer, que foi o anjo que era medidor de todos os anjos. Ele era medido para que todos os anjos fossem iguais a ele, e o orgulho entrou dentro dele. E a palavra do Senhor nos relata em Isaías, Ezequiel, que ele demonstrou essa mesma vaidade: serei maior que o Altíssimo, estarei acima do Altíssimo. E esse mesmo espírito foi que dominou também, sem tirar as honras humanas, e nem o poder político, e nem a sua capacidade militar, mas isso que operou no coração de Nabucodonosor. E aí a história começa em que ele estava na sua casa, estava tranquilo. Esse texto aqui fala do momento onde a loucura pode chegar, quando a soberba domina o coração humano, quando o orgulho e até mesmo a identificação de que é maior do que todos possa então agir na ação dos sentimentos, do comportamento humano. E ele estava, o texto diz bem claramente, fiz questão de ler todo ele para vocês acompanharem. Estava em sua casa, vendo toda a grandeza do seu reino, se exaltando por todas as coisas, tendo referência de que ele mesmo foi capaz de realizar tudo o que havia conquistado, que a ele fosse a glória, o poder. E a palavra do Senhor nos fala que quando ele estava em sua casa, debaixo dessa grande ação de soberba, ele é dominado por um sentimento. E a palavra do Senhor nos diz que ele então começa a ter um sonho. E esse sonho revela a respeito de uma árvore frondosa, poderosa, que cresce, que domina, que tem expansão. E que todos estavam aninhados abaixo dessa árvore. Povos, animais, e todos se alimentavam do que essa árvore produzia. E então isso muito lhe perturbou o coração quando ele, então, ouviu uma voz do céu, e um vigia, alguém que veio do céu e começou a derribar essa árvore, a cortar essa árvore, e até que fosse arrancado todas as folhas e galhos, e ela chegasse a se tornar uma árvore sem qualquer beleza, sem qualquer aparência, só o tronco colocado ali no chão. Isso perturbou. E ele fez um decreto para que os magos, adivinhadores, eram pessoas capacitadas na astrologia, na ciência, na visão da interpretação dos sonhos. Eram homens capazes não só por uma linha espiritual, mas também por capacidade de conhecimento da ciência do tempo em que viviam.
Eram homens especiais, capacitados, honrados. Eram homens que estavam aconselhando o rei. Sempre estavam ali para ajudar o rei. Mas a Bíblia diz que eles foram convocados, chamados, mas não puderam interpretar a visão e a revelação daquele sonho. Não tiveram essa capacidade. E aí, então, o rei chama Daniel, porque isso está em relação ao capítulo 2, que Daniel foi conhecido como aquele que era o sábio, aquele que tinha a sabedoria de todos os sábios, que tinha a interpretação de todos os sonhos. E o rei o chama e o faz saber todo o sonho, tudo o que aconteceu. E falou para Daniel não se importar do que se representava, mas que falasse toda a verdade daquele sonho. A Bíblia fala nesse texto que Daniel levou 1 hora para voltar à sua consciência de tão perturbado que ele ficou com a grandeza daquele sonho que era contra o rei e o seu reino. E Daniel, até que voltasse a essa consciência, ele ficou por 1 hora. E a palavra do Senhor nos diz então que Daniel fez saber de todas as coisas a respeito da interpretação e da revelação daquele sonho. E Daniel disse para o rei que aquela árvore era ele. És tu, ó rei. Tu cresceu muito, o seu poder se expandiu e você alcançou nessa expansão e abraçou todo o poder e ficou grandioso. Mas esse vigia que você viu é um agente divino, é alguém que vai descer para cortar o seu reino. Significa o juízo de Deus contra Nabucodonosor. Esse é um texto muito rico, eu quero resumir. Mas Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. A soberba nunca pôde agradar a Deus. Ao contrário, todo soberbo é um agente subversivo à vontade de Deus. Deus jamais pode atender e pode deixar com que essa espécie de ação de sentimentos cresça diante dos olhos dele. E a palavra do Senhor foi essa: olha, o juízo de Deus veio contra ti, e essa árvore é Deus agora agindo para tirar todas as tuas forças, todo o teu poder. E o texto vai revelando, mostrando que a glória, o poder do ser humano não é nada diante de Deus. Ninguém pode ser portentoso demais, que se acha acima de todo mundo, que pense que a sua vida é melhor e ele é capaz do que todas as outras pessoas. Nós não somos nada. A Bíblia nos diz então que para Deus todas essas coisas são como se não tivesse nada. E a soberba de Nabucodonosor, não querendo tirar os méritos dele como humano, como alguém capaz, mas atingiu até a graça e a presença de Deus. E agora, a Bíblia diz que entre o seu sonho e a revelação e a interpretação de Daniel, até acontecer de fato, de verdade, o que Daniel havia interpretado, a Bíblia diz que passaram 12 meses. 1 ano. 1 ano. E a Bíblia diz que quando ele se encontrava agora no seu palácio, que tudo isso aconteceu, ele jamais admitiu, ele jamais teve uma predisposição de mudar o seu comportamento, ele jamais foi capaz de reconhecer aquela profecia, aquela interpretação, ele foi muito orgulhoso, manteve a sua atitude arrogante, atrevida. Ele pediu a interpretação, o Eterno revelou, ele pediu o profeta apareceu, mas ele continuou na dureza, na concretude da sua mente estabelecida com a sua glória, com o seu poder, com a sua vaidade, com a sua arrogância. 12 meses.
Nada foi admitido para mudança. Nada ele se submeteu para uma transformação. E o texto fala que ao cabo daqueles 12 meses, ele estava no seu palácio, sentindo toda a sua grandeza, magnificência, e ainda na sua vaidade. E a palavra do Senhor foi dita: serás tirado do meio dos homens. O texto que você leu diz que ele seria colocado como os animais do campo, como os bois, como um jumento no campo. Queria ser grandioso, maior que Deus. Mas Deus, então, começa a agir. E aquele homem, imagine vocês, quantos eram os seus seguidores? Quantas pessoas o admiravam? Quantas pessoas tinham como uma referência maior? Dado o momento, a Bíblia diz que ele tem um transtorno muito grande. E começa a viver como animal. Começa a se comportar e agir como um animal. A Bíblia diz que ele se desassocia das relações socioafetivas e vai viver como animal. Vai comer erva do campo. Vai ficar como se fosse um animal dormindo sobre o relento, na relva. E ele começa a se comportar como um animal. E a palavra do Senhor começa a se cumprir. Porque durante aqueles 7 tempos, ele foi tirado da sua visão de grandeza, do seu palácio, do grande Nabucodonosor, e foi humilhado para viver como um animal. E a Bíblia nos revela que a partir daí, então, ele perde qualquer contato, qualquer relação com o seu mundo real e vive numa espécie animalesca, como um animal. Foi dominado por um forte distúrbio psiquiátrico. Lincantropia. É um distúrbio psiquiátrico que a pessoa começa a ter comportamento de um animal, viver como um animal. E essa ação foi por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, de que estava no lugar de Deus, maior que Deus. E ali, imaginem vocês, a sua esposa, os seus filhos, os seus capitães, sua nação. A condição que esse homem é acometido por uma desconstrução da personalidade, ele começa a viver como um animal, sem qualquer condição de se relacionar, não tinha nenhuma razão para viver com as pessoas. O texto é muito claro que agora ele estava sendo atingido por um distúrbio, por uma maldição, uma construção que estava fazendo dele um homem completamente fora da sua razão. E o texto fala-nos o seguinte, versículo 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele entrou numa condição que não tinha mais higiene pessoal, não tinha mais cuidado sanitário. Ele estava se tornando uma pessoa completamente repulsiva, terrível. Mas a profecia foi dada de que os galhos, as folhas, os frutos seriam tirados, mas o tronco ficaria preso ainda na relva, com corrente, preso, o seu tronco ainda na terra. E a palavra do Senhor nos diz que, e assim viveu Nabucodonosor.
O versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Ah, queridos irmãos, o que nós aprendemos com esse capítulo 4 é que, como Nabucodonosor, muitas pessoas têm vivido assim, ignorar a voz de Deus, ignorar a lei de Deus, e se sobressaindo, e até nessa forma de refutar a palavra, acabam profanando Deus e profanando a sua palavra. Muitas pessoas agem como se Deus não existisse, e debaixo dessa cobertura de soberba, de arrogância, de altivez, estão afundando suas vidas, porque não tem outro caminho para o soberbo a não ser a ruína. Não tem outro caminho para aquele que é vaidoso senão a ruína. Soberba, orgulho e vaidade, Nabucodonosor mexeu com a sua mente, mexeu com a sua visão, mas Deus tinha algo para Nabucodonosor. Eu quero dizer que Deus, Ele usa quem Ele quer. Jamais podemos colocar Deus dentro de uma forma impeditiva. Deus, Ele é livre, Ele é poderoso. Deus não cabe dentro dessa igreja, Deus não cabe em espaço nenhum. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 90, antes que o mundo existia, Deus já existia. Ele não depende de nada dessa terra, não depende da minha oração, não depende desse culto, não depende de você, porque Ele é autocombustão de existência. Nele é que existe todas as coisas e subsistem. Quando o ser humano começa a cair nessa vaidade, de achar que é poderoso, principalmente quando chega a um patamar intelectual, financeiro, social e acha que é poderoso, ou até mesmo não consiga nada disso, mas existe uma resistência humana. E por mais que veja Deus fazendo, Deus falando, ainda tem resistência de mudar, de se transformar. Nabucodonosor, antes, chamado por Deus de meu servo. Que coisa louca. Como Deus pode fazer isso? Eu quero dizer para você que quando Deus quer agir e os seus propósitos serem realizados, Ele usa quem Ele quer e da forma como Ele quiser. Deus não está numa redoma religiosa de pensamentos humanos, limitando-nos e incapacitando a ação de Deus. Deus é muito mais do que os teólogos, muito mais do que a religiosidade. Deus é Deus e homem é homem, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse texto fala contra a soberba, contra o orgulho. Passe a ouvir, meu irmão. Você tem que aprender muita coisa. Você não é o bambambam. Nós não somos o bambambam de nada. Quem é poderoso, quem é mais do que maravilhoso, como foi cantado aqui, é Deus. Como podemos guiar os nossos caminhos, como podemos nos dirigir, se não for pela direção, pela vontade de Deus. Talvez chegue um patamar, em algum momento da sua vida, que você acha que agora pode humilhar as pessoas. Que a sua soberba agora é fazer com que os outros sejam envergonhados. Tem pessoas que é um pouquinho mais dentro da família, que tem uma condiçãozinha melhor, que pisa, que maltrata, que envergonha. Às vezes acontece até dos filhos contra os pais. Quantos filhos não obedecem os pais? Quantos filhos não reconhecem o que os pais fazem? Quantos filhos não entendem que o pai quer o melhor? Mas existe uma soberba. Existe uma megalomania,
mania de grandeza. E essa ação, ela é generalizada, ela está pegando em todo canto. Ela vai tanto para a vida de crente, para a vida de não crente, independente do comportamento da pessoa. Isso é o mal que está atacando a humanidade. Esse texto nos fala sobre isso. Temos cuidado com a soberba, o orgulho, a vaidade. A temática do capítulo 4 de Daniel é que Deus abate quem se exalta. E Deus exalta quem se humilha. O fim de todo soberbo é trágico. Nós poderíamos falar aqui ou ter um seminário de mensagens todo domingo sobre esse livro de Daniel. Eu acho que eu ficaria uns 3 meses. Mas eu quero te mostrar que não vai à frente quem se mantém soberbo. Isso aconteceu com um dos maiores líderes da história humana, Nabucodonosor. O fim de todo soberbo é trágico. Provérbios, capítulo 8, versículo 13, nos mostra... E quando eu falo do soberbo, às vezes não é o soberbo porque tem dinheiro, não, porque tem muito pobre soberbo. Tem muito pobre orgulhoso. Muitas vezes eu fui ajudar alguém e a pessoa precisando de ajuda, mas não pedia a ninguém. Não, eu não vou pedir aos meus parentes, vou pedir meu... Soberbo, arrogante. Deixa a família sofrer, deixa o povo da sua casa passar necessidade, mas não quero pedir, não quero falar, ninguém pode saber. Soberbo, arrogante. Não é rico que é arrogante, não. Tem muitos pobres arrogantes. Olha o que diz. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, que diz? Aborreço. Gente, não vai à frente. Não caminha, não prospera. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Eu quero que você entenda isso. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, espírito com E minúsculo, é espírito humano. E a altivez do espírito precede o quê? A queda. Deus não tolera a soberba, nem a arrogância. E muitas coisas queimaram pontes de relacionamentos por causa da soberba. Muitas relações foram dicotizadas, divididas, por causa da arrogância. Pessoas podiam estar mais juntas, mais próximas, trazer mais a presença de Deus eterno sobre suas vidas, sobre seus relacionamentos, suas famílias, construírem ponte, em vez de destruírem pontes de relacionamento, se tivesse humildade. Nós não somos nada, irmãos. Nós pensamos que arrotamos alguma coisa, daqui a pouquinho a vida passa. Tudo acaba. Então, enquanto você puder, não faça como Nabucodonosor. Se passaram 12 meses, não houve reflexão, não houve tratamento, não houve reconhecimento, não houve nenhuma ação de mudança, de metanoia, nada. Ele continuou na dureza, na arrogância, na estupidez, na altivez de que ele era o cara. Nós não somos nada. Se não dirigirmos as nossas vidas pelo Deus eterno, quem somos nós? Nós não somos nada. Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Salmo, capítulo 90, versículo de número 2. O tempo está correndo, mas eu preciso encerrar essa palavra, irmãos. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre existiu, sempre estava
em toda a criação de todas as coisas. Jeremias fala a respeito disso, e eu quero entender que o problema de Nabucodonosor é justamente não entender que tudo na vida tem um desígnio. Você veio aqui para uma missão, eu vim para uma missão. E eu quero dizer que tudo que a gente conseguir aqui, não é porque nós somos poderosos, é porque, de alguma forma, Deus nos abençoou para cumprirmos a missão. Eu quero mostrar para vocês que foi Deus que escolheu Nabucodonosor para realizar a sua obra. Uma forma educativa, disciplinar, pedagógica, Deus precisava mostrar que era o Deus do seu povo. E Nabucodonosor foi usado por isso. Jeremias capítulo 27, versículo 4 ao versículo 8, eu quero encerrar com essa palavra, para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Jeremias 27, 4. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, Deus falando, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de quem? De Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com a espada e com fome, e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Nabucodonosor achou que foi ele que conquistou todas as coisas. Seu reino se expandiu. Não, foi Deus. Foi Deus. E assim acontece com muito ser humano. Você não é nada, eu não sou nada. O que conquistamos, o que temos, vem da bendita mão do Senhor. O problema de Nabucodonosor foi esse, que ele se sentiu como um arrogado, como um arrogante, dizendo, eu, e na verdade, havia sido tudo construído por Deus para um propósito. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que a sua maior bênção, a maior vitória, é se manter humilde, dependente de Deus. Tira do seu coração a vaidade, você não é maior, você não é melhor. Você tem um caminho a trilhar. Preencha o teu caminho. E se houver tempo, reconheça, peça perdão. É muito triste ver a pessoa dando cabeçada, porque não é capaz de se humilhar. Não é capaz de dizer assim, eu errei, eu falhei, eu quero pedir perdão. Eu quero mudar. Sabe, Deus está pronto para ajudar. Mas mantenha o seu coração aberto para Ele. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor, cada vida aqui em Tuas mãos. Cada pastor, cada líder, cada obreiro, cada membro, cada criança, esse ministério. Senhor, quem somos nós? Pai, a Tua palavra nos diz que nós somos como a erva do campo, que ora aparece, floresce, mas logo fenece, murcha e cai. Senhor, abençoa a Tua igreja, que possamos encontrar o caminho de sermos dependentes de Ti, de abrirmos Seus braços para encontrar as pessoas, de reconhecer que nós não somos poderosos, precisamos de ajuda. Pai, abençoa para que a semana do Teu filho, da Tua filha, seja uma semana
de transformação. Eu peço ao Senhor que toque no coração de cada pessoa. E a igreja diz amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você se ponha de pé. Nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. Em nome de Jesus, nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude debaixo dessa palavra. Quero que você, em nome de Jesus, tome essa ceia, pedindo perdão dos seus pecados. Pedindo e reconhecendo que sem a direção de Deus, você nem eu, o propósito do Senhor na vida dessa pessoa, na família, eu quero agora consagrar esses elementos. Aquele que já é batizado, aquele que está em plena comunhão, você que talvez não esteja em comunhão, mas Deus é poderoso para perdoar os seus pecados, quantos os meus pecados. Se houver necessidade, agora você pode pedir e alcançar esse perdão. Nós consagramos tudo em nome de Jesus. Amém. Poder distribuir, irmãos, os elementos. Você, à medida que for recebendo, se prepare, fique ligado. Vamos estar em oração para esse propósito. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me. Glória a Deus. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Glória a Deus. Eu sei. Os pastores, por favor, vem aqui para o altar, os pastores. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Glória a Deus. Obrigado, Cécia. Irmãos, assim, se você sentir vontade, quem estiver sozinho quiser ceiar junto com um irmão,
Você pode fazer um movimento santo aí. Estou vendo ali o irmão Vitor com o Moreno, né? Se você quiser orar. Que tem o irmão Carlinhos sozinho, quem quiser vir ceiar junto com ele, tá? Eu quero convidar aqui o pastor Almir, que está orando pelo elemento pão, para que possamos, após a oração, ceiar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo grande sacrifício que fizeste por nós. Se não fosse por Ti, Senhor, nós estaríamos aqui hoje. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem feito pela Tua igreja. Glória a Deus. Passamos momentos difíceis. É verdade. Mas Tu não tem nos abandonado. Aleluia. Agora, Senhor, estaremos saboreando esse pão, representando o Teu corpo, É verdade. que foi moído e transformado para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode comer o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai, bebei dele todas as vezes em memória de mim. E antes de nós bebermos o vinho, o suco de uva, nós vamos orar. Quero convidar aqui o pastor Edmar Sérgio para estar orando a Deus pelas nossas vidas, pela nossa aliança com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, todo o seu sangue foi derramado, ó Deus. É verdade. Porque Tu nos amou primeiro, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Que nenhum de nós, ó Deus, venha sair daqui hoje, ó Pai, Glória sem a Deus. ser transformado. Glória ao Teu Venha nome, falar Senhor. com cada um de nós, porque Aleluia. nós, ó Deus, estamos tendo compromisso contigo, estamos buscando a Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado, Senhor. Nos abençoe, Pai, porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que está junto dessa pessoa, para você, se quiser, se desejar, fazer a troca da aliança do cálice, dizendo que você tem aliança com essa pessoa. É como também se eu estivesse trocando com você esse cálice, dizendo: nós temos aliança, nós somos filhos de Deus, porque a vitória é nossa, a vitória da nossa família, a vitória da igreja. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus O Cristo. caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Glória a Deus. A maior aliança é essa. Nós, pastores, somos um só corpo, numa só fé, num só batismo e um só Senhor. São esses pastores que estão sempre alimentando as nossas almas, pregando, ministrando, ensinando. E nós queremos nos apresentar, irmãos, a Ti, como servos para servirem a vocês. Queremos servir a vocês. E nessa forma, e que vocês agora possam orar por nós, orar por nossas vidas, nossas famílias. Eu quero pedir o nosso irmão William para fazer essa oração pela vida dos pastores, pelas famílias pastorais, para que o Espírito do Senhor possa derramar graça. A igreja também intercede por seus pastores e queremos dessa forma nos colocar aqui como servos para servirmos ao Senhor visando vocês.
Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandioso, eterno, todo-poderoso, estamos aqui, meu Pai, na Tua casa. É verdade, Senhor. Levantando as nossas mãos, meu Pai, para esses homens e para essas mulheres Oh, de fé. Deus. Que esses homens agora, meu Pai, sejam cobertos pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Que eles sejam revestidos, meu Pai, pela Tua couraça. Que eles possam, meu Pai, ter forças, meu Pai, tranquilidade, saúde, energia, para continuar ministrando a palavra do Senhor, para todos os cantos, meu Pai, dessa cidade, desse país, aonde a voz deles puder chegar, meu Pai. Que o Senhor venha utilizá-los, meu Pai, para levar a sua grandeza, para levar ao seu esplendor, meu Deus, para todos os lugares, meu Deus. E que eles possam, meu Pai, ser cheios da Tua presença. Oh, que não aleluia. falte nada na vida deles. Que não falte a Tua alegria, meu Pai. A vontade que só o Senhor pode colocar no aleluia. coração deles, meu Pai. De serem tranquilos, ricos, cheios do Teu Espírito Santo, meu Aleluia. Deus. É isso que nós estamos nesse momento pedindo ao Senhor. Meu Pai, que esteja diante Aleluia. desses homens e diante dessas Oh, mulheres, glória. meu Pai, abençoando, meu Deus, aquilo que eles tocarem, aquilo que eles Aleluia. abençoarem, o que sair da boca deles, meu Pai, que seja coisas de Deus, que seja coisas para abençoar, que seja coisas para levar a Tua prosperidade, meu Deus. Esses homens, meu Deus, e essas mulheres são pessoas que merecem todo o Seu cuidado, o Seu carinho, meu Deus. E que não falte nada disso na vida deles, meu Pai. Que o Senhor os cubra do Teu amor. Que o Senhor os cubra, meu Pai, com todo o Seu esplendor, meu Deus. Ah, meu Pai, obrigado. Nós queremos, como igreja, agradecer ao Senhor por nos dar pessoas de tanta fé para nos ensinar todos os dias, para nos abençoar todos os dias. E é por isso que nós temos a certeza, meu Pai, que o que nós estamos recebendo vem dos céus, porque o Senhor é que dá a eles a capacidade, a inteligência para passar para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, com a certeza, com a fé, que o Senhor já abençoou todos eles. Glória em a nome Deus. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados, meus pastores e minhas pastoras. Uma salva de palmas para o Senhor Glória a Jesus. Deus. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Queremos agradecer a presença de todos os visitantes. Tem aqui uma irmã Jandira Lima. Cadê a Jandira? Está onde? Lá atrás, né? Eu quero também apresentar aqui o nosso irmão Alex. Obrigado, tá, Alex, por sua presença, tá? Gostaria que depois alguém pegasse os dados do Alex, a gente fazer. O Alex falou que viria a esse culto e veio, tá? Muito feliz com a sua presença. Porque até aqui... Nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Que Que te chama pelo teu nome. Aplauda ao Senhor aí. Diga isso a Ele. Que você precisa de ajuda. Aleluia! Que você precisa que Ele tome posse da direção da sua vida. Que não é pela
servo, vem me levantar. Sim, Deus, nos livra, ó Pai. Faça isso com fé, querido. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo seja com a sua vida, com sua família. Seja um momento de transformação para você, hoje e para todo sempre. E o povo mais lindo do mundo diz: Deus abençoe, vai na fé.